Gente, tô eu de novo aí entrando no segundo episódio, né? Ou seja, como é que nós devemos compreender quando Jesus diz em toda a sua escritura, até os apóstolos também diz, embora os apóstolos dizendo que usando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Eu vou usar uma palavra aqui que o apóstolo Paulo ele cita, né, em Êxodo, ou Êxodo não, em 1 Timóteo, parece que é esse livro mesmo que fala sobre isso aqui. A forma como o apóstolo Paulo dá a introdução da sua carta, né? Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz, da parte de Deus, veja, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos entender esses textos, não é? Porque a gente vê no primeiro capítulo Paulo dizendo assim, no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Ou seja, quem é o nosso Salvador? Não é Jesus Cristo? Não é? Então, ele é Deus, está aqui, ó. Então, muitas vezes as pessoas estão pegando somente os textos negativos, positivo. Todos aqueles textos que diz assim, que o Pai é maior do que eu só faço aquilo que vi diante de meu Pai, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou em suas mãos. Nós devemos entender que não é pegar esses textos e querer diminuir ou tornar Cristo inferior, né? Inferior, porque os testemunhos de Jeová pega esses textos para negar a divindade de Cristo. Então muitas vezes quando eu, Cláudio Viegas, estou ensinando acerca da divindade de Cristo, porque Cristo é Deus. Cristo é aquele Deus todo-poderoso que o apóstolo Paulo disse que para nós há um só Deus. Não tem como contestar esses fatos. Ou a Bíblia, ou até mesmo o próprio Jesus, né? Eu estava certo dia agora na internet e um dos vídeos que eu gravei alguns tempos atrás, que não tem muita visualização, né? Mas apareceu um teólogo, né? Parece que é judeu, que na internet a gente pode expor o nosso conhecimento, o que nós cremos, mas muitas vezes eu não vou pelo que eu creio, eu vou pelo que está escrito. E quando a gente vê ali em João 8, 23, é claro que Jesus, muitas pessoas pegam aqui pensando, não, Jesus está dizendo que eu sou lá de cima, vós sou cá de baixo, eu desse mundo não sou, eu sou lá de cima. Aí pega esse texto para dizer que ele é lá de cima, que ele foi enviado por Deus. Isso, as pessoas e eu estava falando esse texto, provando no versículo 24, a divindade de Cristo, quando ele mesmo diz para os judeus: se vocês não credes que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Então, começa a surgir pessoas para querer dizer que, quando Jesus diz que eu sou, ele não está querendo dizer que é o eu sou o Todo-Poderoso. Então, se essas pessoas dizem que Jesus não está se referindo a esse atributo supremo, então essas pessoas estão negando a divindade de Cristo. Não tem meio termo. Eles estão negando a divindade de Cristo.
E os judeus compreenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer, o que era para o judeu. É tanto que os judeus, no versículo 25 do capítulo 8 de João, o judeu, quando vê essas declarações, é claro que lá quando Jesus vem dizendo eu sou o pão vivo que desceu do céu, o judeu até compreendeu, olha, nós não vemos ele nascendo aqui, criou aqui entre nós, como é que ele diz desceu do céu? Eles não compreenderam que a lei pediu um homem nascido de mulher e sobre a lei para poder satisfazer os requisitos que a lei exigia para o homem ser completo diante dela, e somente Cristo pôde satisfazer as exigências da lei, e homem nenhum pode fazer. Porque até então as pessoas não sabem nem o que é guardar sábado. Eu estava também pregando aí sobre o dia que nós somos salvos somente pela graça. Aí surgiu um cidadão dizendo assim, se é só pela graça, então por que guardar o sábado? Jesus não mandou a igreja guardar o sábado. E a gente vê isso na doutrina do apóstolo Paulo. E eu não vou ser salvo por guardar sábado. Eu vou ser salvo pela graça. A graça salvadora de Deus. A graça que me redimiu, que me purificou. A graça que apagou o meu passado ruim. A graça que me dá suporte no presente e garante o meu futuro. Cristo Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a gente começa a perceber esse texto. Aí o judeu diz assim, no 25... Quando o judeu vê essa declaração dizendo que Jesus, eu sou lá de cima, vós sou aqui de baixo, e no 24, eu sou, o judeu perguntou assim, quem és tu? Aí Jesus disse, quem é que desde o princípio vos tem dito? Quem é que desde o princípio vos tem dito? Irmão, partindo do partido de João 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando a palavra diz que sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez, a gente começa a observar lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Existe um mistério aí que muita gente não conhece. As pessoas falam tanto em atributos, as pessoas falam tanto em títulos, as pessoas falam tanto sobre deidade, divindade, mas não compreendem que quando diz no princípio criou Deus, isso. Mas Deus criou todas as coisas no princípio por intermédio de quê? Da palavra. Aquilo que flui dele está ligado a ele, não está fora dele. Ele disse lá em Isaías, vedes que eu sou e além de mim não há Deus, não há Deus fora de mim. Noutras partes também diz, não há Deus idêntico a mim ou semelhante a mim. Nisso o apóstolo Paulo e os profetas, todos eles falaram, a gente vê, Moisés falou de pluralidade, mas depois ele disse em Deuteronômio 6, me fala a memória, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. É único. A gente vê Isaías também falando, o que se expressa, Isaías 45 parece, é 43, é 44, e assim, o Senhor Deus me enviou e ao seu Espírito, mas Isaías diz, vês que eu sozinho, ele sendo porta-voz de Deus, vês que eu sozinho criei os céus e a terra, e nenhum Deus comigo. E ele usa a palavra Deus ali no sentido maiúsculo. Então, quando eu digo que Jesus é Deus,
Aí muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas Jesus é o Filho. Se eu estou dizendo que Jesus é Deus, porque Ele é Deus. Então se a pessoa diz assim, não, mas Jesus é o Filho, então, Ele é só Filho e não é Deus não? Essa é a grande questão. Será que não estão negando a divindade de Cristo? Ao pensar que Ele é somente Filho, que Ele é somente alguém lá em cima, como eu vi uma pessoa falando que a divindade de Cristo é diferenciada, sabe? Aí a pessoa, os sábios, né, estuda tanto, né? Mas porque parece são um bando de gnósticos, age igual um gnóstico, não quer aceitar que o próprio Deus se fez carne. E eu provo um simples cristão que não tem nem curso teológico, mas a não ser que o teólogo que escreveu a Bíblia distorceu os textos, tirou, acrescentou alguma coisa, aí vai ter com Deus, né? Mas dizer que Cristo é um representante de Deus, isso aí, veja só, quando uma pessoa diz que Cristo é apenas um representante de Deus, ele está querendo dizer que Cristo não é esse Deus que habita nas alturas. Ele está querendo dizer que Cristo é apenas um representante de Deus. E como esse representante, ele pode ser adorado. Isso é contradição bíblica, tanto no Novo Testamento como no Velho. No Novo Testamento está escrito lá em Êxodo: eu sou o Senhor teu Deus. Ele aparece ali com um atributo, o verbo que tudo criou, que vem se manifestando. Ele se manifesta ali como um atributo. Eu sou, um título, eu sou o Senhor, que significa possuidor de todas as coisas, que tudo criou, por isso que ele é dono de tudo. No Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando a gente começa a olhar que Paulo diz que sábios são esses que se acham tão sábio, porque se ele se acha tão sábio, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E hoje existe tanto sábio nessa terra que eles não compreendem que quem foi crucificado na cruz do Calvário foi o Senhor da glória. E esse Senhor é o Senhor que tudo criou lá no princípio. Fica na machorro. Aí muitas vezes surge pessoa, não, quando eu estou falando da divindade de Cristo, eu estou dizendo que Cristo é Deus e que se cale toda a terra. Estou dizendo. Então, se eu digo que Cristo é Deus, aí apresenta a pessoa dizendo assim, não, mas ele é o Filho. E o Filho não é Deus, não? A gente, muitas vezes devemos compreender a essência das coisas, o que está por trás. A Bíblia, ela foi escrita numa linguagem humana e numa linguagem espiritual. Tem muitas pessoas levando tudo pela linguagem humana. Depois eu vou falar sobre isso. Bem simples, né? Então, a gente começa por aí, compreendendo que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, né? E ele é desde a eternidade. Ele não foi gerado na eternidade, porque o profeta disse, aquele que é desde a eternidade. Essa palavra desde a eternidade, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Essa palavra antes de todas as coisas, Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Então fica aqui o segundo episódio, que eu estendi já quase para 15 minutos. Mas eu vou entrar no terceiro episódio, né? Em nome de Jesus.